Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade então, há poucos conversamos sobre o white balance, ou seja, o balanço de branco, deixando então a sua fotinha com uma folha branquinha, ou se você quiser puxar ela para uma temperatura mais quentinha ou mais fria. E antes disso, conversamos sobre a exposição, sendo representadas aí pelo exposímetro ou o histograma, e também conversamos sobre a velocidade, a abertura e o ISO e os seus efeitos na fotografia. Fizemos um parêntese sobre os equipamentos que você pode usar para fotografar e acompanhar o curso e também sobre a mensuração da exposição, como você pode mensurar melhor para fotografar e calcular a sua exposição, que seria pontual ou uma área maior. Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre distância focal. Distância focal é o nome que a gente usa na fotografia para indicar a abertura da sua lente. Ou seja, se você quer uma imagem mais fechadinha, vai decorando esses termos. Fechado significa que você está deixando a imagem mais próxima de você, ou aberta, você está tendo um campo de visão mais aberto. Não é muito difícil. É como se você limitasse sua visão a um campo bem fechado ou um campo bem aberto. As lentes mais abertas a gente chama de grandes angulares e as lentes mais fechadinhas a gente chama elas de tele. Trazendo então para a linguagem mais popular, a tele são aquelas que apresentam um zoom grande. E qual a medida que representa a distância focal? É o milímetro, ou seja, ela é a distância entre o ponto nodal até o sensor. Não vamos entrar nessa área mais técnica, mas só para você entender melhor, quando a luz refletida do seu objeto atravessa a sua lente, ela se inverte. E ao se inverter, ela tem um ponto de encontro, antes de ela inverter, que se chama ponto nodal. E essa distância desse ponto até o seu sensor se chama distância focal e é medida em milímetros. Para você ter uma ideia, então, quanto menor essa distância, mais próxima ela estiver do sensor, mais aberta está essa imagem. Ou seja, você vai captar muito mais informação, seu enquadramento vai ser maior. Imagina como se você estivesse fotografando uma praia inteira, uma paisagem enorme. Então você vai querer utilizar uma lente mais aberta, uma lente com uma milimetragem menor. Ou seja, uma 12 milímetros, uma 14, uma 24, até uma 24 ainda fica legal. Então você quer usar uma lente aberta para pegar mais conteúdo. Mas quando você quer se aproximar mais do objeto, puxar ele mais próximo da sua imagem, ao fechar essa imagem, essa distância focal do sensor, ela vai se distanciando. E esse distanciamento vai fazer com que a sua imagem seja puxada mais para próximo de você. É o tão conhecido zoom. Então, quando você vai comprar uma lente, ou vai identificar, ou vai escolher a lente que você vai usar, você vai ver em milímetros. E essa medida, quanto menor, ou seja, mais próximo do sensor, mais aberta vai estar. E quanto maior este número, mais fechado vai ser a imagem, mais vai te trazer maior o zoom. Vou dar um exemplo aqui. Não tem uma lente aqui acoplada de super zoom, tá? Mas você pode entender o lance da distância focal. Aqui na minha máquina eu tenho uma 2470, ou seja, ela vai de uma milimetragem de 24 até 70 milímetros de distância focal, no qual ela vai então dar um zoom, ela varia o seu zoom. Dentro da fotografia, ela é considerada uma de alcance médio, tá? E de variação média, de zoom médio. Porque ela vai de uma imagem aberta, vamos colocar aqui em 24 milímetros, tá certo? Então ela pega uma imagem mais aberta, tem mais conteúdo, e vai até 70 milímetros. Então colocando em 70 e focando. Então repare que quanto menor a distância focal, menor o número dessa distância focal, mais aberto ela está, e quanto maior o número, mais fechadinho ela vai estar no seu objeto. É como se ela trouxesse o seu objeto mais para próximo. Esse é o efeito que você vai ter. Tá legal? Mais uma vez, vamos deixar aqui mais aberto, ou seja, em 24 milímetros, e mais fechado em 70 milímetros.
Ficou claro? Repare que o efeito que ela traz na fotografia é de zoom, é de abrir, de trazer mais conteúdo ou de fechar, fechando, tendo um zoom maior. Não está alterando em nada a exposição. Vamos deixar até no manual aqui, ó. Tá aqui. Deixamos o ISO no manual. Ao mexer na distância focal, você não tem nenhum efeito sobre a exposição, apenas na imagem. Por que que ela não mexe na exposição? Essa lente aqui, ela tem um f constante. São duas coisas que você acaba olhando principais numa lente. Primeiro, a distância focal e se ela tem um f constante e, lógico, qual f que ela tem. No caso dessa lente, ela tem um f constante de 2,8. O que significa isso? Significa que ao variar essa distância focal, o f ela não muda. Agora, tem algumas lentes que o f varia. Ela vem escrito no corpo, por exemplo, um f3.5 a 5.6. O que significaria isso? Significaria você fotografar, por exemplo, em 24 milímetros num f3.5, num f3.5, e à medida que você vai aumentando sua distância focal, ou seja, você vai dando um zoom, ela vai mexendo no f, ela vai chegando aqui no f5.6. Já repararam a dificuldade que você tem para fotografar com uma lente dessa? Pois se você deixa num f3.5 quando a lente está aberta, ela automaticamente vai mudar a sua exposição à medida que você muda a distância focal. E assim você vai te gerar uma preocupação, um transtorno na hora de você controlar a sua exposição. Você começa a fotografar num f e termina em outro. E aí é que você vai ter que forçar a máquina a trabalhar no automático, além de perder muitos stops. Aí você pode pensar assim, então eu só vou comprar lente clara com f constante, seria o ideal. Só que as lentes com f fixo costumam ser muito mais caras do que aquelas com f's variáveis. Então é importante você ver o custo-benefício de cada lente. No caso, o distância focal você vai encontrar em diferentes preços e acaba variando conforme o f que ela tem. Então, quanto menor o f você tiver e ser fixo, mais cara tende a ser a lente. Mas, ao mesmo tempo, você vai ganhar mais claridade, você vai ganhar mais liberdade ao fotografar. Normalmente ela é construída com um conjunto de lentes que ficam dentro da própria lente de melhor qualidade. Então você vai ganhar muito mais na sua fotografia final. Vai ter uma qualidade melhor, uma definição, uma nitidez melhor. Agora vamos para um outro efeito causado pela distância focal. Primeiramente, vamos aqui mais uma vez atualizar a nossa exposição. Vou deixar aqui nosso amiguinho no automático, deixa ele se virar, deixar aqui centralizado o meu foco. Vamos corrigir aqui a compensação de exposição. E agora eu quero que vocês reparem o seguinte, nesse campo aqui dos nossos amiguinhos, como que eles estão focados? Eu diria que pela imagem que eu estou vendo aqui, o Batman ele está focado, esse amiguinho está focado e esse aqui também está focado, esse aqui é o que mais está desfocadinho, correto? Agora veja bem o que acontece quando eu dou um zoom aqui. Repare que o grau de desfoque, por mais que eu não foquei novamente no amiguinho aqui, o grau de desfoque desse camarada aqui aumentou. Assim como o Batman que estava focado, também está super desfocado aqui. E esse amiguinho aqui que parecia ser um dos mais focados, agora está super desfocado. Então repara que à medida que a gente aumenta o zoom, a gente aumenta a distância focal, e eu faço assim porque ela está fechando no objeto, mais desfoque ela cria. Então isso é interessante. Por quê? Porque às vezes a gente compra e investe numa lente, que ela é uma lente clara, uma lente 1.4, 1.8, 2.8, que são lentes caras,
para ter um efeito de desfoque. Porém, você consegue com uma lente escura, ou seja, de um f4 para cima, conseguir também um efeito de desfoque. Você só precisa saber manusear melhor a câmera, a sua lente. Tudo bem que, é claro, você une o fato de você ter um zoom fechado na imagem e ainda ter uma lente clara, vai te trazer um desfoque ainda maior. Mas você consegue gerar o seu desfoque de duas maneiras. Ou seja, um f baixo e aumentando a sua distância focal. Ou seja, ou você aumenta a sua distância focal quando você tem em mãos o zoom, ou você se aproxima do objeto. Veja bem, vamos deixar aqui então em, sei lá, 50 milímetros. Você tem uma lente fixa em 50 milímetros e você quer aumentar o desfoque, você pode trazer o seu amiguinho para perto e focar nele. Assim você vai ter muito mais desfoque de fundo, porque se você se afastar de todos esses objetos aqui, seu objeto está distante da lente, logo você já não vai ter o mesmo desfoque quando você tem o seu objeto mais próximo, tá certo? Veja as bolhas de desfoque, os pontos de desfoque de fundo quando esse objeto está bem próximo. E olha o desfoque quando ele está mais distante. Reparou na bolinha que está ali do notebook? A bolinha já perdeu bastante desfoque. Chama de bokeh em inglês. Assim, você acabou de descobrir que você tem um potencial aumentado de desfoque ao se aproximar ou distanciar do objeto. Beleza? Outro efeito causado pela distância focal, pela variação da distância focal. Posicionando aqui, meus amiguinhos, repare que quando eu abro a minha imagem aqui, né? Vamos deixar aqui os amiguinhos aqui numa escala aqui, ó. Repare na distância, na impressão que você tem da distância entre eles. Quando você tem uma imagem muito aberta, né, ou mais aberta, os objetos tendem a se afastarem, dá a impressão que eles estão mais afastados entre si. Agora, quando você aumenta a distância focal, ou seja, você fecha mais o objeto, você tem a impressão de que eles estão mais próximos entre si. Aqui a distância, a diferença de 24 para 70 não é muito. Mas repare que já deu uma ideia de que o Batman, por exemplo, a esse amiguinho aqui, está muito mais próximo. O Batman aumentou em relação ao amiguinho. Vou abrir a imagem. Vamos trazer aqui esse amiguinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse efeito. Nessa referência parece que esse amiguinho aqui está super mega distante do Batman aqui, certo? Agora repare quando eu começo a fechar a imagem, como os objetos parecem estar muito mais próximo entre eles. E aqui eu deixo já um efeito no rosto das pessoas, um vídeo aqui, um GIF, no qual você consegue reparar o efeito que a lente também tem nas pessoas. Às vezes, quando eu vou fotografar as pessoas, eu gosto muito de usar uma 200 milímetros. A 200 milímetros, imagina o zoom que ela dá, né, o desfoque que ela traz de fundo, e é um zoom de 200 milímetros f2.8, então o desfoque de fundo ele é muito bonito, muito gostoso. Porém, ela tende a ter esse efeito aqui do lado que vocês estão vendo. Esse efeito, ele pode deixar, na verdade, as pessoas com um rosto mais gordinho. Então, quando as pessoas têm uma certa neura quanto a estar gordo, a parecer gordos na foto, então, qual é a dica que eu dou? Você abre mais a lente, porque abrindo mais a lente, as pessoas vão parecer mais magras. Então, por exemplo, se a pessoa já se coloca como se achando muito gordinha nas fotos, eu abro mais a lente, normalmente trabalho lá com 50 milímetros e me aproximo mais dela.
Se a pessoa não é noiada, eu já gosto de criar um destaque, deixar ela mais destacada do fundo, criando um desfoque de fundo maior, usando uma 200mm. Às vezes eu trabalho em torno de 135 a 105mm, já dá para ter uma ideia legal de desfoque de fundo, de destaque, e também acabo não deixando ela muito gordinha. Vamos então ao resumo da aula. A distância focal é a distância do ponto nodal até o sensor, ou seja, quanto mais próximo o ponto nodal do sensor, mais a imagem é aberta, e quanto mais distante do sensor, mais fechado vai ser a imagem, ou seja, vai ter um efeito de aproximação, é o zoom. Então, quanto maior a distância focal, maior o zoom você tem na lente. Quais são os efeitos que você consegue com isso? Você consegue um efeito de desfoque, ou seja, quanto maior a sua distância focal, mais desfocado vai estar o fundo, assim como mais próximo o objeto estiver da sua lente, mais desfocado vai estar o fundo. Outro efeito que a gente viu é o efeito de aproximação, você encurta as distâncias entre os objetos, né? Um efeito legal que eu uso em eventos corporativos, quando eu preciso aproximar uma marca que está no fundo, eu uso uma milimetragem bem grande. Faço o retrato da pessoa e o logo que está no fundo, eu vou conseguir aproximá-lo bastante da imagem, deixando assim a marca mais evidente. E, pelo efeito contrário, quanto menor for a sua distância focal, mais distantes vão parecer os seus objetos. Então veja quantos efeitos você já conseguiu aprender só mexendo na distância focal da sua lente, ou mesmo quando você tem essa opção no seu celular. Ah, mas o meu celular ele não gera desfoque. O que você faz? Aproxima mais o seu objeto do celular e foque nele, deixando o resto mais desfocado. Ou se você quer mostrar mais a imagem, deixar a lente mais aberta, então você vai ter menos desfoque de fundo. Ah, e também vimos o seguinte, as lentes elas tendem a ficar mais caras e mais baratas conforme o conjunto de lentes que estão dentro delas e principalmente com o seu F. Repare, isso é muito importante, se sua lente é um F variável ou um F constante, sendo que o F constante vai te trazer muito mais benefícios. Porém, a lente costumeiramente será bem mais cara. Outro detalhe da lente que vale a pena observar é se ela tem um autofoco, ou seja, se ela vai te auxiliar no foco ou se você vai ter que trabalhar no manual, que é muito mais difícil, e também se ela tem comunicação eletrônica com a máquina, ou seja, se a máquina vai conseguir controlar ela, seja no modo autofoco ou o seu F. Isso vai facilitar bastante e repare que à medida que a lente tem mais recursos, mais cara ela é. Mas, costumeiramente, ela tende a ficar mais cara, mas ela vai te trazer não só benefício, mas uma qualidade de imagens melhor. Tá legal? Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.